Mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. Na quarta rodada já somos o último colocado. Aí uma pergunta que eu te faço. Existe técnico que sustente trabalho com tanto de erros individuais que acontecem no time do Vasco? Não existe técnico que sustente isso. O jogo estava empatado em 1-1. Um jogo que estava equilibrado no segundo tempo, poderia sair para qualquer um dos dois lados, mas acaba saindo para o Santos por esse detalhe. Mais uma vez, erro individual do Vasco. Uma bola lançada sem muita pretensão pelo jogador do Santos. E aí você tem a situação completamente controlada. O Saldívia vindo de frente com o tempo de bola correto para fazer o corte dessa jogada e tirar completamente o risco. E o Paulo Henrique correndo para trás desesperado. Por que o Paulo Henrique estava correndo para trás desesperado? Se você tem um Saldívia inteiro na bola, você tem o Neymar muito mais lá atrás. E estava assim muito claro na visão de todo mundo que o Saldívia iria cortar aquela bola. Só que o Paulo Henrique se intromete na jogada, corta essa bola de forma precipitada para trás e aí já era, né? Se o teu zagueiro tá saindo para fazer o corte e você vai e corta essa bola do teu zagueiro, você perde os dois jogadores da direita e um lance só, né? E aí fica uma lacuna absurda pro Neymar nesse setor pela direita. Os outros jogadores do Vasco tentam recuperar, mas aí não dá tempo. O Léo Jardim sai, fica no meio do caminho. O Neymar, que tem muito recurso, consegue encobrir o Léo Jardim e fazer o gol. Mas em uma partida equilibrada, que o Vasco até vinha tendo mais oportunidades de gol do que o Santos. O Vasco é um time melhor tecnicamente do que o Santos, e isso é visível pelo trabalho de bola dos atletas e até pelos jogadores que cada equipe tem. Só que o jogo é decidido, claro. O Neymar é um jogador de muita qualidade, mas é decidido mais uma vez em um erro bizarro do sistema defensivo do Vasco. Erro individual. Não tem técnico que faça isso mudar, cara. O Paulo Henrique é um jogador que tem suas valências e essas valências ajudam o Vasco em algumas coisas. Mas ele tem algumas deficiências técnicas que não tem como, cara, você sustentar. Hoje o Vasco perde pelo menos, pô, se a gente sai com um ponto, a gente já não estaria na lanterna. Tem, às vezes, um pontinho importante no campeonato. Pode não parecer agora, mas depois pode ser. E aí o Vasco perde esse jogo pro Santos. Mas voltando e falando sobre a partida como um todo, a gente teve dois times organizados de forma parecida dentro de campo. E essa foi a organização tática das duas equipes durante a partida. A gente tinha um Vasco organizado em um 4-2-4, que poderia virar um 4-4-2, quando o Vasco baixava para um bloco médio, bloco baixo de marcação, e um Santos organizado também com uma linha de 4 atrás, fazendo essa saída de bola. Tinham seus dois volantes com Arão e com Gabriel Bontempo, e aí o Santos não tinha um centroavante de referência. O Tassiano era o jogador que fazia essa função e o Neymar jogava mais como um segundo atacante, flutuando bastante aqui pelo setor da direita e se associando com o Moisés, tentando gerar superioridade numérica em cima do sistema defensivo do Vasco. E os encaixes estavam muito claros na partida. Você tinha o Barros marcando o Bontempo, você tinha o Thiago Mendes marcando o Ilharão, o Igor Vinícius aqui sendo marcado pelo Andrés Gomes, do outro lado o Nuno com o Lira. E o que acontecia durante a partida era que quando o Vasco tinha posse de bola, os dois pontas vinham para o mesmo lado do campo, junto com o Rojas. E aí você tinha Andrés Gomes, Rojas, você tinha o Thiago Mendes se apresentando, você tinha o Lucas Piton se aproximando para jogar e liberando lá em cima o Paulo Henrique para ficar nessa situação aqui de mano a mano contra o Lira, o lateral do Santos. O Spinelli jogava um pouquinho mais por dentro. Algo que era o que já acontecia com o Vasco do técnico Fernando Diniz. Essa aproximação pelos lados do campo visando gerar superioridade numérica. E até funcionava, cara. O Vasco conseguia trocar bons passes, conseguia entrar até na área do Santos, só que o acabamento da jogada não estava sendo tão bem feito. Só que aí o Vasco, com isso de mudar os dois pontas para o mesmo lado do campo, tem uma excelente oportunidade de gol em um lançamento do Thiago Mendes para o Nuno Moreira, que ataca muito bem esse meio espaço entre lateral e entre o zagueiro do Santos. Ele sai cara a cara contra o Gabriel Brazão em um lance talvez até mais claro do que o segundo gol que o Neymar fez, mas o Nuno Moreira acaba desperdiçando essa chance e chutando mal, bateu mal na bola em cima do Gabriel Brazão. Isso ali perto dos 10 minutos de jogo. O Santos não havia tido nenhuma grande oportunidade de gol. E o jogo segue dessa forma. Inclusive, o gol que o Vasco leva é com essa formatação que eu tô falando aqui pra vocês. Um Paulo Henrique muito ofensivo, buscando esse cruzamento pro Spinelli, que é preso aqui pelos zagueiros do Santos, e o Santos sai em um contra-ataque rápido. O Bontempo consegue acelerar, o Neymar consegue fazer a parede e prender, e aí o Vasco estava desorganizado, né? Porque você tem um Paulo Henrique tinha subido lá para o setor de ataque, então você tem que ter essa cobertura. Quem era a cobertura era o Barros, aí fica Barros, Saldívia, Robert e Renan. E pelo lado do Santos você vai ter o Bontempo, o Neymar e o Moisés triangulando essa jogada, até que
Em um lance que eu acho que o Barros poderia ter feito melhor, ele fica meio que vendido entre marcar o chute do Moisés e entre fechar o passe do Neymar. Só que ele acaba fazendo uma coisa nem outra. E esse tipo de lance é algo bem específico, que tem alguns jogadores que conseguem temporizar muito bem e fechar a linha de passe e ao mesmo tempo fechar o bate. O Barros não conseguiu. Essa bola entra para o Neymar, que faz a finalização no canto, tirando do Léo Jardim, e o Santos faz 1 a 0. Mas o Vasco continua em cima. O Vasco continua apertando o time do Santos. Tanto que o gol que o Vasco faz é de uma jogada que o Lucas Piton rouba essa bola, consegue conectar no Andrés Gomes, pega o sistema defensivo do Santos desarrumado, o Andrés Gomes vai para a jogada de mano a mano, de 1 contra 1, consegue fazer esse cruzamento para trás, e o cruzamento para trás do Andrés Gomes, quem aparece para finalizar é o Barros. O Barros estava tendo mais liberdade para pisar próximo dessa entrada de área, e ele faz o gol de empate do Vasco. Só que assim, o Vasco tinha mais consciência com a bola nos pés, o Rojas estava conseguindo controlar o meio de campo do Vasco, junto com o Thiago Mendes, o Andrés Gomes aparecendo bem no jogo, o Nuno um pouco abaixo, mas o Vasco tinha mais controle do jogo do que o Santos. Só que no segundo tempo o jogo foi decidido da forma que eu falei aqui pra vocês. Nessa falha, você tem o teu zagueiro e o teu lateral, Paulo Henrique, tentando voltar para recompor, você tem eles dois disputando a mesma bola, sendo que a bola era do Saldívia. Olha o espaço que fica atrás pro Neymar. Olha o espaço que fica atrás aqui pro Neymar jogar. E aí já era, né? Essa bola entra no Neymar, ele encobre o Léo Jardim e faz o gol. E depois desse gol levado, o Vasco não consegue se organizar de uma forma realmente contundente. A gente tem um Vasco que tenta colocar muitos atacantes, entra o Brenner, entra depois o David até entrou bem nesse jogo, pra gente ser justo. Tentou o Cuiabano jogando mais por dentro aqui, aí você fixava o Andrés Gomes ou o David caindo pelo lado, o Cuiabano pisava um pouco mais por dentro, só que não foi efetivo. O Vasco muito desorganizado, em muitos momentos essa bola no pé dos zagueiros, e os zagueiros tentando criar essas situações, carregando, conduzindo a bola, tentando driblar, e aí não era o caminho. Eu acho que o Vasco poderia ter explorado mais as laterais do campo para gerar cruzamentos para dentro da área após sofrer o segundo gol do Santos. Só que um ponto interessante que eu quero te destacar é como a arbitragem no futebol brasileiro ela é conivente com cera, porque o jogo fica parado por um longo período, bota aí uns 2 minutos pelo menos, para a parada técnica. Você já tem 2 minutos do jogo parado. Você tem o Santos fazendo cera o jogo todo, o que é normal. O time que tá ganhando vai fazer cera. Poderia ser o Vasco ou poderia ser o Santos. Mas o árbitro ele é conivente, por quê? Com essa cera do Santos, porque ainda tem as substituições. O Gabriel Brazão demora um tempão para fazer as cobranças de faltas, de tiro de meta. E o que faz o árbitro? Ele dá 6 minutos de acréscimo em um jogo que era para ele ter dado pelo menos 8, 9 minutos de acréscimo, pelas paralisações que aconteceram no segundo tempo. Então não é porque é contra o Vasco, é porque todo jogo acontece a mesma coisa, cara. A arbitragem do futebol brasileiro ela é conivente. Ela é conivente com cera. Fora também que, cara, tem o peso de ser o Neymar e o Neymar apita o jogo. Você tem um lance no primeiro tempo do Neymar com o Thiago Mendes que mostra o porquê que o Neymar, na minha opinião, não pode jogar uma Copa do Mundo. O Neymar pode estar indignado com o Thiago Mendes, porque o Thiago Mendes já machucou ele anteriormente, mas são águas passadas. Ele não pode levar isso pro jogo de hoje. Mas o Neymar, ele é provocado pela torcida do Vasco, ele manda a torcida do Vasco calar a boca. Pela regra do futebol atual, se o jogador fizer um gesto provocando a torcida, porque isso vai provocar depois todo o desenrolar de briga durante o jogo, ele tem que levar cartão amarelo. O Rafael Klein não dá o cartão amarelo no Neymar. O Neymar era para ter recebido o cartão amarelo por ter feito isso aqui para a torcida do Vasco. E não é eu que estou sendo mimizento, é a regra. Todo jogador que provoca a torcida leva cartão amarelo. Isso está na regra do futebol atualmente. Então já era para o Neymar ter recebido o cartão amarelo. O Thiago Mendes foi cobrar o Neymar, porra, não faz isso, o Neymar ficou puto. O Neymar simula na frente do juiz, que levou uma cabeçada do Thiago Mendes, já era mais um lance para cartão amarelo, você tentar ludibriar o árbitro. Só nessa confusão toda, e depois da discussão dele também com o Thiago Mendes, o Neymar já poderia ter levado 3 cartões amarelos. Quantos cartões amarelos o Neymar levou? Somente um. O Thiago Mendes, que discutiu também, que brigou com o Neymar, deveria ter recebido um cartão amarelo, e é isso. O Neymar não era nem para ter passado além disso do jogo. A verdade é só uma. O Neymar é um jogador muito qualificado tecnicamente, mas o Neymar é um jogador provocativo, é um jogador chorão, é um jogador mimizento e é um jogador que tem antipatia de várias outras torcidas do Brasil por comportamentos como esse. Ele sabe que é um ídolo nacional, o Neymar, ele não pode ter esse tipo de comportamento, cara. O Neymar não é nenhum moleque, não é nenhum jogador subindo da base, cara. O Neymar tem o quê? 33 para 34 anos, se eu não me engano. Será que esse é o tipo de atitude que ele quer passar para os outros jogadores?
E aí depois faz a dancinha do Vinícius Júnior. Legal, válido, pô. Poderia ter sido comemorado assim. Não é choro não, cara. É só que eu acho que, porra, poderia ter sido evitado essa confusão toda. E o árbitro foi conivente com o Neymar o tempo todo. Tanto que vem a indignação do Thiago Mendes ao fim do apito. E assim foi Vasco versus Santos. O que me deixa muito chateado nessa partida é que o Vasco perde para uma equipe mais uma vez no Campeonato Brasileiro. E se você colocar assim, cara, são times equilibrados, ok? Cada um tem suas qualidades. Mas eu vejo o Vasco com mais qualidade técnica do que o time do Santos. E o Vasco tentando jogar muito a moda Fernando Diniz, como eu já havia mostrado para vocês em alguns momentos, povoando bastante um lado do campo, a famosa paralela cheia, você tendo vários jogadores desse mesmo lado do campo, e aqui o Spinelli tenta consertar esse cruzamento aqui do Piton e finalizar para o gol não tem efetividade. E aqui o Santos vai ter essa tentativa de jogada, mas o Lucas Piton vai conseguir cortar muito bem. E aqui tá um lance que poderia ter definido a partida, né? Aqui o Nuno Moreira não pode perder esse gol em condição completamente ilegal. Tudo bem, não caiu na perna boa dele, mas o jogador de futebol profissional tem que fazer esse gol. Eu não tô falando de mim, de você, que não somos profissionais. Nós podemos perder esse tipo de gol. Mas um jogador profissional ele tem que fazer, cara. Nuno Moreira perde uma oportunidade que não pode acontecer, mas que acontece por conta daquela movimentação de você pesar um lado com o mesmo, esse mesmo lado com duas pontas. É que começa, né? O Neymar ele é um jogador que ele leva faltas e todo jogador leva falta. Eu acho que todo mundo hoje que estava em campo sofreu faltas, mas o Neymar, toda a falta dele, ele acha que tem alguém perseguindo ele. E cara, é do futebol, então ninguém pode encostar no Neymar. É isso que, pô, não existe, cara. E aqui o Robert Renan tentou fechar o bate do Neymar, mas não conseguiu. E aí começa toda a briga, né? Porque ele vai comemorar. Cara, assim, o Neymar é tão experiente, é um jogador tão vivido. Não tem a menor necessidade de criar uma briga, uma confusão. Tudo bem, você quer provocar, é do futebol, é normal, isso é do futebol, tu pode provocar. Mas eu só acho que às vezes é desnecessário porque, pô, não ter essa rivalidade toda, Vasco versus Santos, pô, tem uma briguinha aqui, outra ali, você ser xingado pela tu vai ser xingado por todas as torcidas, vai provocar todas, aí que é legal, cara, mas, pô, sei. E aí vem essa treta aí, olha só o Neymar simulando, cara, que bizarro, e o juiz era pra ter dado o cartão amarelo pro Neymar pela comemoração, e era pra ter dado o cartão amarelo pro Neymar pela simulação no lance. Mais a briga que ele tem com o Thiago Mendes, junto esse combo todo, cara, mas o Rafael Klein, ele é arregão, ele dá um cartão amarelo pra cada, ele é arregão. Ele não vai existir árbitro no futebol brasileiro que vai ter culhão de fazer isso com o Neymar. Nem talvez com outro jogador. Mas a gente se lembra no Campeonato Brasileiro passado que um árbitro expulsou o Léo Jardim por cera. É o único clube que se prejudica por coisas assim, mano. Não tem outro. Mas ok. Robert Renan vai muito bem contra o Neymar. Consegue fazer aqui o corte. Ok. Muito bom. E aí o Vasco consegue fazer o seu gol, pesando a área com muitos jogadores, povoando bastante o seu setor na esquerda. O Andrés Gomes leva vantagem. Eu insisto que o Vasco gera pouco situação de mano a mano de 1 contra 1 pro Andrés Gomes. Porque se ele tiver esse tipo de lance durante a partida, cara, bota aí que de 10 lances, pelo menos 7 o Andrés Gomes ele vai levar vantagem em cima do adversário. E aí o Vasco povoa a área e consegue fazer o seu gol. Só que, cara, o segundo gol que o Vasco vai levar é coisa de maluco, cara. Sim, é inacreditável. Aqui o Robert Renan fecha bem o bate, obriga o Barreal a bater pra fora essa bola. Mas se liga só nesse segundo gol que o Vasco vai levar daqui a pouco. Já passei pra vocês anteriormente, né? Mas daqui a pouco vocês vão ver. Esse lance aqui, pô, o árbitro dá falta. O árbitro não deu falta não, porque não foi nada. Isso aqui é disputa de espaço, cara. Abraço pra cá, abraço pra lá. O juiz vai lá e marca a falta do Thiago Mendes. Não teve nenhum movimento de gatilho. Ele sabe, o juiz sabe que não teve movimento de gatilho. O VAR sabe que não teve. Todo mundo sabe que não foi falta. Mas como era no Neymar, o assistente foi lá. Talvez é fã do Neymar, talvez é lambe-bola do Neymar. E marca a falta, cara. Mais uma vez é uma jogada até parecida, né? O Barros pisando aqui na área. E o Neymar vai apitando o jogo. E aí os jogadores do Vasco parece que também são fã do Neymar, né? Vamos dar um gol pra ele pra consagrar? É inacreditável. Mais uma chance do Vasco. O Vasco até volta, assim, do intervalo, era um jogo equilibrado e tudo mais. Só que o Vasco tava com uma boa presença ali no ataque. Olha isso aqui. Porra. Irmão, olha a falta que o juiz dá. Pô. E isso aqui é a escória do futebol brasileiro. Que lance bizarro. Que lance bizarro. E depois o Neymar, ele sim. Olha,
Olha o braço dele na cara do Saldívia. E faltou também jogador do Vasco hoje de pulso firme pra cobrar o juiz, porra. Faltou jogador do Vasco de pulso firme pra cobrar o juiz. Pela cera feita pelo Santos, tem que cobrar. Pelas faltas marcadas em cima do Neymar. Porque no futebol brasileiro só ganha voz, só é beneficiado, entre aspas, quem reclama, quem grita, quem fala. A gente ficar calado aqui aceitando, vai ser isso todo o jogo. E olha aqui. Olha a falha, cara, olha a falha. Tudo bem, tu tem aqui o Neymar enganando o que vai, mas isso aqui é um absurdo. É um absurdo. Olha só, o Saldívia tá inteiro aqui no lance. Ele já se prepara pra pular, só que o Paulo Henrique entra junto. Um marca o outro, né? O Paulo Henrique tira a bola do Saldívia e deixa pro Neymar. Essa jogada açucarada pra ele fazer o gol. É inacreditável. Cansativo. Bom, cansado. De novo, o VT desse lance. Que coisa escrota, irmão. E a fração de milésimos de segundo, vocês veem, cara. É muito rápido que isso tudo acontece. Mas o cara que é jogador de futebol profissional, ele tá acostumado com isso. A gente não. Se eu erro isso na pelada, se você erra isso na pelada, nada, pô. Legal. Porra, a gente não é profissional, a gente vai errar realmente. Olha a falta que o juiz dá no Neymar. É isso, cara. Eu ficando nessa, abração do Francesco, nós e fui.